Você tem uma lista de coisas que vai fazer quando estiver pronta. Quando terminar essa fase difícil. Quando o trabalho aliviar. Quando as crianças crescerem um pouco mais. Quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais energia, mais clareza. Quando você se sentir diferente do jeito que se sente agora. Essa lista existe há quanto tempo? 1 ano? 3? A primeira coisa dessa lista, aquela que está lá desde o começo, quando foi que você colocou ela lá? Porque tem uma chance real de que você nem lembre mais quando foi. De que essa coisa que você vai fazer quando estiver pronta se tornou parte da mobília mental da sua vida. Está lá. Você passa por ela todo dia. Já nem questiona mais se ela vai sair do lugar. E a resposta honesta, a que você não fala em voz alta, é que não vai. Não enquanto você continuar operando do jeito que está operando. Existe um padrão que a maioria das mulheres nunca nomeia, mas vive todos os dias. É o padrão de esperar estar pronta antes de agir. E ele não parece um problema. Parece responsabilidade. Parece maturidade. Parece você sendo cuidadosa, séria, comprometida com fazer as coisas do jeito certo. Não é. É medo usando a linguagem da prudência. E é exatamente isso que você vai entender aqui. Não de um jeito que vai te deixar animada por 48 horas. De um jeito que vai desmontar o mecanismo que está mantendo você estacionada. Às vezes há anos, às vezes numa área inteira da sua vida. Então fica aqui. Porque o que vem a seguir vai ser desconfortável do jeito que só a verdade é desconfortável. Se isso já ativou algo em você, deixa o like agora. Não como gesto automático. Como reconhecimento de que você sabe que esse vídeo é sobre você. Inscreve no canal também. O que vem aqui toda semana é exatamente esse tipo de espelho que a maioria evita olhar. Agora vamos entrar fundo. Antes de qualquer coisa, preciso nomear exatamente o que é esse padrão de esperar estar pronta. Porque a maioria das mulheres que vive nele não o reconhece como o que é. Reconhece como planejamento, como responsabilidade, como respeito pelo próprio processo. O padrão funciona assim. Existe algo que você quer fazer, construir, começar, mudar ou terminar. E toda vez que você vai em direção a isso, aparece uma razão para não ser agora. Precisa aprender mais antes. Precisa que as circunstâncias estejam melhores. Precisa que você esteja num estado emocional diferente. Precisa terminar aquela outra coisa primeiro. Precisa que o plano esteja mais completo, mais sólido, mais à prova de erros. E a razão nunca é absurda. Sempre tem lógica. Sempre é defensável. Você pode explicar para qualquer pessoa por que não é o momento certo ainda, e essa pessoa vai concordar, porque a razão sempre faz sentido na superfície. O problema não é a razão. O problema é o padrão. É que a razão é sempre nova, mas o resultado é sempre o mesmo. Você não começa. E o que parecia responsabilidade vai revelando, ao longo do tempo, que é algo diferente. É um sistema de proteção que encontrou uma linguagem inteligente para funcionar sem ser questionado. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Algo que a maioria nunca vai enxergar por si mesma. E vou revelar isso logo. Porque existe uma origem específica para esse padrão, que quando você entende, muda completamente como você interpreta o freio que sente antes de agir. Mulheres que estão construindo de verdade não esperam o ambiente perfeito para começar. Elas criam o movimento e deixam o ambiente responder. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a sair da inércia e começar a executar. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir é onde tudo muda. Vamos falar sobre o que está realmente acontecendo quando você espera estar pronta. E aqui eu preciso ser direta, porque a versão suavizada dessa conversa não serve para nada. Quando você diz que não está pronta, o que você está dizendo de verdade é: eu tenho medo de tentar e confirmar que não sou suficiente. Isso tem um nome técnico: proteção da autoestima contingente.
A sua autoestima está condicionada ao resultado das suas ações. Então, enquanto você não age, você não arrisca o resultado. E enquanto não arrisca o resultado, não arrisca a conclusão de que não é capaz. É uma proteção elegante. Enquanto você não tentou de verdade, pode continuar acreditando que vai dar certo quando tentar. Você preserva a possibilidade. E a possibilidade é infinitamente mais confortável do que o risco real. Tentar e falhar confirma o que você tem medo que seja verdade sobre você. Não tentar preserva a ilusão de que você poderia ter dado certo se tivesse tentado. E a ilusão não dói. A ilusão é segura. A ilusão deixa você dormir. Mas a ilusão tem um custo que ela apresenta em diferimento. Não agora. Mais tarde. Em projetos que ficaram em notas de celular. Em conversas que nunca aconteceram. Em versões de você que nunca existiram porque você ficou esperando o momento em que estaria pronta o suficiente para deixá-las existir. E quando você chega nos momentos em que olha para trás e vê o que não fez, a dor não é de ter tentado e falhado, é de não ter tentado. E essa dor não tem conserto porque o tempo não volta. Você já consegue ver esse mecanismo operando em você? Me conta nos comentários em que área esse padrão aparece mais forte na sua vida. Eu leio tudo. Considere o caso de uma mulher que queria mudar de área profissional. Ela tinha clareza sobre o novo caminho. Sabia o que queria. Toda vez que ia tomar uma ação concreta, aparecia uma razão para esperar um pouco mais. Primeiro precisava terminar um curso. Depois precisava construir uma reserva financeira maior. Depois precisava de um período de menos pressão no trabalho atual para ter cabeça para fazer a transição. Depois precisava de mais clareza sobre qual exatamente seria o primeiro passo prático. 4 anos depois, ela ainda estava no mesmo lugar profissional, com um currículo novo no rascunho que nunca foi enviado, com uma conversa com a liderança ensaiada mentalmente que nunca aconteceu, com um projeto paralelo que começou e pausou 3 vezes. Quando ela finalmente parou para olhar de verdade para o padrão, percebeu algo que não queria admitir. Ela não estava esperando condições melhores. Ela estava usando as condições como argumento para não se expor ao risco de tentar e não conseguir. Porque enquanto não tentava de verdade, podia continuar acreditando que ia conseguir. O potencial dela estava intacto. Não testado, não provado, mas também não refutado. E potencial intacto é o estado mais confortável de todos. Isso não é planejamento. É autossabotagem com vocabulário de responsabilidade. E aqui está algo que a maioria não quer ouvir. A mulher que fica esperando estar pronta muitas vezes é a mesma mulher que tem mais clareza, mais inteligência, mais consciência do que precisa ser feito do que qualquer pessoa ao redor dela. Ela sabe o caminho, entende o processo, consegue articular com precisão o que precisa acontecer. E mesmo assim, não começa. Porque saber não é suficiente. Entender não é suficiente. Clareza intelectual sobre o que fazer não move um músculo se o sistema de proteção está ativado. E o sistema de proteção não se importa com o quanto você sabe. Ele se importa com o quanto está em risco se você agir. E a diferença entre planejamento real e autossabotagem sofisticada é uma só. Planejamento real tem uma data. Autossabotagem sofisticada tem uma condição. E condições nunca são completamente satisfeitas, porque a mente que as criou como proteção vai sempre encontrar uma nova condição antes que a anterior seja cumprida. Essa revelação vale o seu like. Se o que você ouviu até aqui fez sentido de um jeito que desconforta, deixa aí embaixo. Vamos falar sobre o que significa ficar pronta fazendo. Porque essa afirmação parece motivacional e eu preciso que ela seja estrutural. Preciso que você entenda o mecanismo, não apenas a frase. Existe uma categoria de competência que só pode ser adquirida através da ação. Não existe teoria, curso, planejamento ou preparação que substitua o que você aprende quando está realmente no processo. E essa categoria de competência é exatamente a que você está esperando ter antes de começar. Você aprende a nadar nadando.
Não porque a teoria de natação não existe, porque a competência de manter o corpo flutuando enquanto se move é uma competência que o corpo desenvolve no contato com a água, não no estudo da água. O conhecimento teórico informa, a ação constrói. O mesmo é verdade para a maioria das coisas que as mulheres ficam esperando estar prontas para fazer. A clareza sobre se aquele é o caminho certo só aparece quando você está no caminho. A habilidade de comunicar uma ideia com segurança só se constrói comunicando. A capacidade de liderar só existe depois de ter liderado. A confiança para cobrar o valor que você vale só vem depois de ter cobrado e visto que o mundo não acabou. Essas competências não existem em nenhum ponto de chegada futuro. Elas se constroem no processo. E o processo só começa quando você começa. A mulher que está esperando estar pronta para liderar antes de aceitar a posição de liderança está esperando uma versão de si mesma que só pode existir depois de liderar. É um círculo que não se fecha por dentro. A única saída é quebrar o círculo de fora, aceitando que a incompletude não é um obstáculo para o início. É a condição do início. Considere duas mulheres que começaram no mesmo ponto, com o mesmo nível de conhecimento, os mesmos recursos, a mesma ideia. A primeira passou 6 meses planejando antes de lançar qualquer coisa. A segunda lançou uma versão incompleta em 2 meses. Recebeu feedback real, ajustou e quando a primeira estava lançando, a segunda já tinha 6 meses de dados reais sobre o que funcionava. Não é que a segunda era mais corajosa. É que ela entendeu que o feedback do mercado real é mais valioso do que qualquer preparação sem exposição. E esse entendimento mudou quando ela decidiu agir. Você se reconheceu nisso? Comenta aqui. Eu. Só isso. Quero ver quantas de vocês estão nesse padrão. Vamos falar sobre as formas específicas que esse padrão assume. Porque ele não tem uma cara só. Ele é inteligente. Ele se adapta à personalidade de cada mulher e assume a forma do que ela considera mais razoável como argumento para esperar. A primeira forma é o conhecimento infinito. Você está sempre aprendendo mais antes de aplicar. Mais um curso, mais uma especialização, mais uma certificação, mais um livro, mais um podcast. O aprendizado nunca para, porque o critério de estar suficientemente preparada é sempre ligeiramente além do que você tem agora. E enquanto você acumula conhecimento, o tempo passa e a aplicação fica para depois. Existe uma diferença crítica entre aprender para aplicar e aprender para evitar aplicar. A primeira tem uma intenção clara de quando o conhecimento vai se tornar ação. A segunda é um ciclo que nunca fecha, porque o fechamento exigiria se expor ao risco da ação real. Se você está num curso há 3 meses e ainda não aplicou nada do que aprendeu, não é porque falta conteúdo. É porque o conteúdo está servindo de escudo entre você e a exposição. A segunda forma é o planejamento eterno. Você está sempre preparando o terreno, organizando as condições, mapeando os riscos, refinando o plano. O documento fica cada vez mais detalhado, as contingências ficam cada vez mais mapeadas e a ação continua não acontecendo porque sempre tem mais uma coisa para refinar antes de começar de verdade. Planejamento é necessário. Planejamento infinito é fuga com formatação de spreadsheet. A versão mais cruel desse padrão é quando a mulher sente que está sendo produtiva enquanto planeja. Está pesquisando, está organizando, está estruturando. Há movimento visível, há algo acontecendo. Mas o movimento é lateral, não para frente. É movimento que não a expõe. E a sensação de produtividade gerada pelo planejamento sem ação funciona como um anestésico. Reduz a ansiedade do não começo sem eliminar a causa dela. E então, a mulher pode ficar meses, às vezes anos, num estado de falsa progressão que a mantém confortável o suficiente para não mudar nada. A terceira forma é a espera pelo momento certo. Você vai fazer quando as crianças estiverem maiores, quando terminar esse projeto no trabalho, quando o relacionamento estiver mais estável, quando você estiver mais descansada, quando for depois do feriado, quando for a partir de segunda-feira, quando for no começo do mês. O momento certo não existe como pré-condição.
O momento certo é construído pela decisão de agir. E toda espera pelo momento certo é uma forma de terceirizar a responsabilidade da ação para as circunstâncias externas, como se a sua vida precisasse te dar permissão para você começar a vivê-la. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nada. Agora, vamos continuar. A quarta forma é a comparação paralisante. Você olha para quem já está onde quer chegar e conclui que ainda não está no nível, que falta muito, que quando estiver mais próxima daquele patamar, aí vai ser hora de agir. Mas a comparação sempre vai encontrar alguém mais preparado, mais experiente, mais consolidado. E a barra sobe antes de você chegar nela. O que você não vê quando olha para quem admira é a fase delas em que faziam mal, em que erravam, em que o que produziam não estava no nível que está hoje. Você as vê no resultado de anos de ação e compara com o seu ponto de partida. E então conclui que não está pronta, quando na verdade está exatamente onde elas estavam antes de começar. A quinta forma é o perfeccionismo como pré-requisito. Você não vai lançar o produto até estar perfeito. Não vai publicar o texto até estar impecável. Não vai ter a conversa difícil até ter encontrado as palavras exatas. Não vai começar o projeto até ter certeza de que vai funcionar. E perfeição é um estado que não existe em nenhum começo. Então nenhum começo acontece. O perfeccionismo não é um padrão alto, é um sistema de controle. A lógica por baixo é: se eu nunca lançar, nunca vou ser criticada. Se eu nunca publicar, nunca vão dizer que não prestou. Se nunca tentar de verdade, nunca vou ter que lidar com o fracasso real. A excelência serve de escudo contra a exposição ao julgamento. E o julgamento que você está tentando evitar é exatamente o que te ajudaria a melhorar. O feedback que você receberia ao se expor, mesmo imperfeita, é mais valioso do que qualquer refinamento que você faz sozinha, sem o contato com a realidade. O que foi mais impactante para você até aqui? Comenta aqui qual forma você mais reconhece em você. Eu leio todos. Vamos falar sobre o custo real de esperar. Não o custo vago de perder tempo. O custo específico, concreto, que se acumula enquanto você aguarda o momento de estar pronta. O primeiro custo é o tempo que não volta. Cada semana que passa enquanto você espera estar pronta é uma semana sem o feedback que a ação geraria. Sem o aprendizado que só acontece fazendo. Sem o progresso que só existe em movimento. Sem a evidência que se acumula sobre o que funciona e o que não funciona. O tempo é o único recurso que não pode ser recuperado, e cada dia de espera é um dia sem o retorno que a ação geraria. O segundo custo é a erosão da crença em si mesma. Toda vez que você decide esperar, você envia uma mensagem para si mesma. Ainda não sou suficiente para isso. E essa mensagem se acumula. Com o tempo, a crença de que você não está pronta deixa de ser uma avaliação situacional e vira uma identidade. Você passa a se enxergar como alguém que está sempre em preparação para uma vida que ainda vai começar. E quando a identidade se consolida, o comportamento se torna ainda mais resistente à mudança. O terceiro custo é invisível até que deixa de ser. É o endurecimento gradual da identidade de quem espera. Quanto mais tempo você passa num padrão, mais esse padrão vira quem você é. A mulher que começa esperando estar pronta num projeto específico, com o tempo, passa a esperar estar pronta para tudo. O padrão se generaliza. E quando o padrão se generaliza, não é mais uma estratégia de cautela. É a forma padrão de existir no mundo. E desfazê-lo exige muito mais do que desfaria no início. O quarto custo é a oportunidade que não espera. O mercado muda. As janelas se fecham, as pessoas ao redor avançam e o espaço que existia para você encolhe enquanto você aguarda o momento certo. Algumas oportunidades têm prazo, e o prazo não negocia com a sua necessidade de estar mais preparada. Considere uma mulher que tinha uma ideia de negócio que ela considerava boa desde há 2 anos. Ficou esse tempo aperfeiçoando o plano, pesquisando o mercado, refinando o modelo, aguardando o momento certo para começar. Nesse período,
outra pessoa lançou algo funcionalmente parecido e construiu uma base de clientes naquele espaço. Não era idêntico ao que ela planejava, mas era próximo o suficiente para mudar completamente a dinâmica de entrada no mercado. A janela ainda existia, mas tinha ficado menor. E agora ela precisava de um plano ainda mais diferente, ainda mais aprimorado, para justificar entrar num espaço que antes estava aberto. E então, ficou mais 2 anos refinando esse plano novo. A espera não reduziu o risco. Aumentou. E a mulher que estava esperando o momento certo para entrar, acabou criando as condições para que o momento certo ficasse mais distante a cada ano que passava. Pense nas mulheres que você admira, aquelas que construíram algo real. Elas não esperaram estar prontas. Elas começaram com o que tinham e foram ficando prontas no processo. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te tirar da paralisia e te colocar em movimento. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas não clique agora. Guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar como você toma decisões. Vamos falar sobre o que acontece no momento específico em que você está prestes a começar e sente aquele freio interno. Porque entender esse momento por dentro é o que muda o comportamento. Não motivação, não força de vontade. Entendimento do mecanismo. O freio não é preguiça, não é falta de motivação. É o sistema nervoso interpretando a ação como ameaça e ativando um protocolo de proteção. E o protocolo de proteção que a maioria das mulheres aprendeu ao longo de anos de condicionamento é: espera, prepara mais, reduz o risco antes de avançar. Esse protocolo foi construído em algum momento onde agir sem estar suficientemente preparada tinha consequências reais. Talvez na infância, onde o erro era punido. Talvez numa fase escolar onde o resultado determinava o quanto você valia. Talvez numa relação onde a imperfeição era usada contra você. Em algum ponto, o sistema aprendeu: se você age antes de estar pronta e falha, há um custo alto. E ele passou a proteger você desse custo, travando antes da ação. O problema é que esse protocolo fica ligado permanentemente e passa a ser ativado em situações onde o risco real é incomparavelmente menor do que o sistema nervoso está sinalizando. Você sente a mesma urgência protetora antes de enviar um e-mail importante e antes de uma situação genuinamente perigosa. O sistema não distingue, ele simplesmente ativa o protocolo. E você obedece, sem perceber que está obedecendo. Sem perceber que o que parece sabedoria interior é um padrão condicionado que foi útil em outro contexto e agora está sendo aplicado onde não serve. Isso significa que você não pode simplesmente decidir agir. Força de vontade não desliga o protocolo. O que muda o protocolo é reconhecê-lo pelo que é, não pelo que ele parece ser. É dizer internamente: esse é o sistema de proteção sendo ativado. Não é informação sobre o mundo, é informação sobre o meu histórico, e eu posso agir mesmo com ele ativado. Não porque você ficou corajosa. Porque você entendeu que o desconforto que o freio gera não é evidência de que você deveria parar. É evidência de que você está prestes a fazer algo que importa o suficiente para o sistema querer te proteger. Você conhece alguém que está presa nesse ciclo? Compartilha esse vídeo com ela. Você pode estar mudando o curso de algo que ela está adiando há muito tempo. E há algo mais sobre esse protocolo que precisa ser nomeado. Quando você começa a reconhecê-lo, pode aparecer uma voz que diz: mas e se dessa vez o freio tiver razão? E se dessa vez eu realmente não estiver pronta e agir for imprudente? Essa pergunta tem resposta. Existe uma diferença entre o freio que protege de um risco real e o freio que protege de uma exposição emocional. O freio que protege de risco real está ligado a dados concretos sobre consequências concretas. O freio que protege de exposição emocional está ligado à ansiedade sobre como você vai ser percebida, sobre o que vai acontecer com a imagem que você tem de si mesma se as coisas não saírem bem.
O primeiro tipo de freio merece atenção. O segundo está usando a linguagem do primeiro para operar sem ser questionado. A distinção prática é esta. Quando você sente o freio, pergunte não, estou pronta? Mas, o que de concreto pode dar errado se eu agir agora? E qual é o custo real desse erro? Se a resposta for vaga, se for sobre como você vai se sentir, sobre o que as pessoas vão pensar, sobre a possibilidade de que não seja bom o suficiente, você está diante do segundo tipo. E o segundo tipo não é informação sobre o mundo, é informação sobre o seu desconforto com a exposição. Agora vamos falar sobre a diferença concreta entre a mulher que espera estar pronta e a mulher que fica pronta fazendo. Porque essa diferença não é de coragem, não é de circunstância, não é de talento, é de modelo mental sobre como a competência funciona. A mulher que espera estar pronta opera com um modelo linear. Ela acredita que existe uma sequência correta. Primeiro você aprende, depois você pratica, depois você aplica. Primeiro você se prepara, depois você age. Primeiro você está pronta, depois você começa. Esse modelo faz sentido intuitivamente. É assim que algumas coisas funcionam. Mas ele falha completamente quando aplicado a projetos complexos, transformações pessoais ou qualquer coisa que exige aprendizado que só acontece em contexto real. A mulher que fica pronta fazendo ópera com um modelo espiral. Ela entende que preparação e ação não são fases sequenciais. São processos simultâneos que se alimentam mutuamente. Você age com o que tem. O que você aprende na ação alimenta a próxima etapa de preparação, que alimenta a próxima ação, que gera mais aprendizado. O ciclo não tem um ponto de partida que exige condição prévia. Ele começa onde você está, com o que você tem agora. Esse modelo não ignora a preparação. Ele reconhece que a preparação mais eficiente é a que acontece em contato com a realidade, não antes dela. Que o feedback que você recebe quando está realmente fazendo é infinitamente mais preciso do que qualquer antecipação prévia sobre o que você vai precisar. Há algo no que o cérebro aprende quando está em contexto real que nenhuma simulação consegue replicar. A tomada de decisão sob pressão genuína. A leitura de dinâmicas que só existem quando a situação é real. A capacidade de adaptar quando o plano não funciona. O desenvolvimento da intuição que só se forma com experiência acumulada em campo real. Nada disso pode ser construído esperando. Considere duas mulheres que começaram exatamente no mesmo ponto, com o mesmo objetivo de construir uma audiência para o trabalho delas. A primeira decidiu se preparar com cuidado antes de aparecer publicamente. Estudou comunicação, criou um planejamento de conteúdo detalhado, trabalhou na identidade visual, aguardou até se sentir preparada. Levou 8 meses para publicar o primeiro conteúdo. A segunda publicou na primeira semana. O conteúdo era inconsistente, a identidade visual não estava pronta, ela tropeçava nas palavras. Mas ela publicava todo dia e ouvia o que ressoava. Em 8 meses, quando a primeira estava começando, a segunda tinha 8 meses de dados reais sobre o que funcionava para a audiência dela. Tinha desenvolvido uma voz que só existe quando você fala para pessoas reais. Tinha cometido e superado erros que a primeira ainda não sabia que ia cometer. A segunda não era mais corajosa. Era mais precisa sobre como a competência se constrói. Se você chegou até aqui e isso está mudando algo em você, deixa o like agora. Isso me diz que você está absorvendo de verdade. Vamos falar sobre o perfeccionismo com a precisão que ele merece, porque ele é o mecanismo mais sofisticado dentro do padrão de esperar estar pronta, e o mais difícil de reconhecer pelo que é. O perfeccionismo se apresenta como padrão alto, como seriedade, como comprometimento com a qualidade, e então é muito mais difícil de questionar do que a preguiça ou o medo explícito. Como você vai argumentar contra querer fazer bem feito? Querer fazer bem feito é virtuoso. É o que pessoas sérias fazem. Mas o perfeccionismo não é comprometimento com a qualidade. É comprometimento com o controle sobre a sua exposição.
especificamente com o controle sobre como você vai ser percebida quando o trabalho aparecer no mundo. A perfeccionista não está tentando fazer perfeito. Está tentando controlar a resposta que vai receber quando expuser o que fez. E esse controle é uma ilusão porque não importa o quanto você aperfeiçoe, você não controla a recepção. Você controla a qualidade da entrega dentro do razoável. O resto não está nas suas mãos. E esperar que a qualidade chegue num ponto onde a resposta negativa não é possível é esperar por algo que estruturalmente não existe. Considere uma mulher que escrevia há anos, mas nunca publicava. Ela revisava cada texto dezenas de vezes. Pedia opinião para pessoas próximas. Ajustava, reescrevia, melhorava. O texto ficava objetivamente melhor a cada revisão, mas nunca ficava pronto para publicar. Porque pronto para publicar significava exposto para crítica. E crítica era o que ela estava evitando com cada revisão adicional. Quando ela finalmente publicou, não porque o texto tinha chegado num ponto de perfeição, mas porque alguém a confrontou com a verdade de que mais um texto perfeito na gaveta não mudaria nada, aconteceu algo que ela não esperava. A resposta foi genuinamente boa. Não unânime, não sem críticas, mas boa o suficiente para provar que o que ela estava protegendo não precisava de proteção. E mais do que o resultado, ela aprendeu com as críticas mais do que tinha aprendido com todos os meses de revisão solitária. Porque o feedback real que a exposição gera é sempre mais preciso do que o refinamento teórico sem contato com o mundo. Há algo que precisa ser dito sobre o que você está imaginando quando diz que vai agir quando estiver pronta. Porque existe uma imagem mental de como vai ser quando chegar lá. Uma versão de você que acorda sem a ansiedade de hoje, que tem clareza absoluta sobre o caminho, que se sente segura de uma forma que agora parece distante, que finalmente está no estado certo para fazer o que precisa ser feito. Essa imagem é uma fantasia. E é uma fantasia cruel, porque quanto mais você a persegue, mais ela recua. Porque a clareza que você imagina ter quando estiver pronta não vem antes da ação. Vem depois. A segurança que você espera sentir para começar não é o ponto de partida. É o resultado de ter começado. O estado emocional que você está esperando atingir antes de agir é construído pelas ações que você está adiando até atingi-lo. Você nunca vai se sentir pronta da forma que imagina. Não porque vai ser sempre difícil, porque a sensação de estar pronta que você está esperando só existe para quem já fez. E quem já fez não estava pronta quando começou. Estava exatamente onde você está agora, com a mesma incerteza, o mesmo medo, o mesmo sistema nervoso dizendo espera mais um pouco. Há algo mais que precisa ser dito sobre a espera que a maioria evita encarar. A espera tem uma qualidade viciante. Ela gera uma sensação de responsabilidade e seriedade sem o risco da ação real. Você está se preparando, está planejando, está pesquisando, está refinando, está fazendo algo. Mas está fazendo algo que não te expõe. E não se expor é confortável de um jeito que a ação nunca vai ser. Com o tempo, a preparação vira o substituto da ação. Você se acostuma a viver nesse estado de sempre estar prestes a começar, mas nunca começando. E esse estado se torna a identidade. A mulher que está se preparando para algo grande. A mulher que vai fazer isso quando as condições estiverem certas. A mulher cheia de potencial que ainda não se revelou. E o potencial não revelado é o estado mais confortável de todos, porque potencial não revelado não pode ser avaliado. Não pode ser julgado insuficiente, não pode falhar. Permanece perfeito na teoria enquanto nunca é testado na prática. É a ilusão mais sedutora que existe. A de que você poderia, se quisesse, se tentasse de verdade, se chegasse o momento certo. E a perversidade desse estado é que ele é indistinguível, de fora, de alguém que está genuinamente se preparando. Quem te olha vê uma mulher séria, comprometida, que não age de forma precipitada. Só você sabe que por dentro a preparação nunca vai terminar. Que o ponto de chegada onde você finalmente vai estar pronta está sempre um pouco além do que você atingiu. E às vezes nem você sabe.
Às vezes o padrão está tão bem integrado que você genuinamente acredita que está sendo responsável, que falta só um pouco mais, que quando chegar àquele ponto, aí você vai. Essa ilusão pode durar décadas, pode durar uma vida inteira. E as mulheres que chegam no final da vida com essa ilusão intacta não chegam em paz. Chegam com o peso específico de tudo que não tentaram, de todas as versões delas que nunca existiram porque esperaram o momento de estar pronta que nunca chegou. Se você chegou até aqui e uma parte de você está resistindo ao que está ouvindo, isso é sinal de que está chegando onde precisa chegar. Essa resistência é o sistema de proteção sendo ativado. Reconhece ela pelo que é. Vamos falar sobre o que muda quando você para de esperar e começa a agir. Não de forma vaga, de forma específica. A maioria das mulheres que vive esperando estar pronta vai chegar num ponto em algum ano futuro, em que vai olhar para trás e contar o tempo perdido esperando. E esse cálculo vai doer de um jeito específico porque não vai ser sobre o que tentou e não funcionou. Vai ser sobre o que nunca tentou. Sobre o tempo que passou enquanto ela estava se preparando para uma ação que nunca chegou a acontecer. Mulheres que agem antes de estar prontas chegam a esse mesmo olhar para trás e veem algo diferente. Veem erros, veem tropeços, veem momentos em que fizeram mal e tiveram que refazer. Mas veem também uma trajetória de movimento real, de aprendizado que só acontece quando você está no processo, de uma versão de si mesma que foi sendo construída pela ação, não preservada pela espera. A diferença não é no resultado final. É no que você tem a mostrar pelo tempo que passou. Quando você age antes de estar pronta, a primeira coisa que acontece é que você descobre o que realmente não sabia. Não o que você imaginava que não sabia quando estava planejando. O que de fato estava faltando. E essa informação real é incomparavelmente mais útil do que qualquer avaliação prévia. Porque a realidade tem uma precisão que o planejamento não tem. Ela te mostra exatamente onde você tropeçou, não onde você achava que poderia tropeçar. A segunda coisa que acontece é que você descobre que grande parte do que você achava que precisava saber antes de começar não era necessária de verdade. Grande parte da preparação que a maioria faz é preparação para problemas que nunca ocorrem. Você treina para cenários que a realidade nunca apresenta, enquanto fica despreparada para os cenários que de fato aparecem porque não os antecipava. A ação te mostra o que importa preparar. A preparação sem ação é adivinhação. A terceira coisa que acontece é que você constrói evidência real de que é capaz, não evidência teórica, não a crença de que vai conseguir quando tentar. Evidência real, baseada em ação que aconteceu no mundo real e gerou um resultado no mundo real. E essa evidência muda a crença de uma forma que nenhuma preparação muda. Porque a crença em si mesma que você precisa para agir não vem antes da ação. Vem depois. Ela é subproduto da ação, não pré-requisito dela. A maioria das mulheres está tentando construir a crença antes de agir. Tentando se sentir suficientemente confiante, suficientemente preparada, suficientemente certa de que vai dar certo para então agir. Mas a confiança real não é construída em preparação. É construída em evidência, e evidência só existe depois da ação. Há algo mais que precisa ser dito aqui sobre o que acontece internamente quando você começa a agir antes de estar pronta. Porque a transformação não é só externa, não é só sobre o projeto ou o objetivo. É sobre como você se enxerga. Cada vez que você espera, você envia uma mensagem para si mesma. Ainda não sou suficiente para isso. E essa mensagem se acumula. Com o tempo, ela deixa de ser uma avaliação situacional e vira uma crença central. E a crença central organiza o comportamento, as decisões, as escolhas, de forma automática, sem que você perceba que está sendo governada por algo que você nunca conscientemente adotou. Cada vez que você age antes de estar pronta, você envia uma mensagem diferente. Eu sou alguém que age mesmo com incerteza. Eu sou alguém que constrói enquanto aprende. Eu sou alguém que não precisa de condições perfeitas para começar. E essa mensagem, repetida em ações reais ao longo do tempo,
reconstrói a crença central, não por afirmação, por evidência acumulada de comportamento real. É por isso que o primeiro passo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo assustador, tem um peso desproporcional. Não pelo resultado que gera no mundo, pelo que ele prova para você sobre quem você é. Considere uma mulher que queria lançar um trabalho próprio, mas ficou 2 anos esperando estar pronta. Quando ela finalmente lançou, não porque as condições tinham ficado perfeitas, mas porque chegou num ponto onde a dor de continuar esperando superou o medo de expor, o que ela descobriu não foi que estava pronta. Ela descobriu que nunca ia estar pronta da forma que imaginava, e que estava ótimo assim, porque o que ela precisava aprender só podia ser aprendido fazendo. E que cada problema que surgiu, cada coisa que não sabia, cada momento em que se sentiu despreparada, eram exatamente os pontos onde ela cresceu mais rápido do que qualquer preparação prévia teria permitido. Ela não ficou pronta antes de começar. Ela ficou pronta porque começou. E há algo que ela disse que precisa ser repetido porque muda tudo. Ela disse: os problemas que surgiram não eram os que eu havia previsto. Eram problemas que eu nunca teria conseguido antecipar no planejamento. E exatamente por isso, nenhuma quantidade de preparação adicional me protegeria deles. A única forma de estar preparada para eles era encontrá-los. E a única forma de encontrá-los era começar. Isso é o que a espera não pode comprar. A preparação para o imprevisto. O desenvolvimento da capacidade de responder ao que não foi antecipado. A flexibilidade que só existe em quem tem experiência real de ter que se adaptar em campo. E essa capacidade é a mais valiosa de todas, porque é a que você mais vai precisar. E é a única que a ação constrói e a espera não. E agora todas as peças se conectam de volta ao começo. Você tem uma lista de coisas que vai fazer quando estiver pronta. E agora você sabe o que essa lista realmente é. Não é um planejamento responsável. É um inventário do que você está protegendo de exposição. É o mapa do que importa tanto para você que o sistema nervoso criou um sistema inteiro de adiamento para garantir que você nunca precise arriscar descobrir que não consegue. E esse inventário vai continuar crescendo enquanto você continuar operando com a premissa de que a preparação precede a ação. Enquanto você continuar esperando que a versão futura de você, mais pronta, mais preparada, mais equipada, apareça para fazer o que a versão atual de você está adiando. Essa versão não vai aparecer, porque ela só pode ser construída pelas ações que a versão atual tomar. É a versão atual de você que vai se transformar na versão futura. E a transformação não acontece na espera. Acontece no processo. Até aqui você entendeu que esperar estar pronta não é responsabilidade. É proteção da autoestima condicionada ao resultado. Que o perfeccionismo não é padrão alto. É controle sobre a exposição. Que existe uma categoria de competência que só existe depois da ação, nunca antes. E que o custo da espera é pago em tempo, em crença erodida e em versões de você que nunca existiram. A pergunta que fica não é se você está pronta. Nunca vai ser essa a pergunta certa. A pergunta que fica é: o que você pode começar hoje, com o que tem hoje, que vai construir quem você precisa ser amanhã? Não perfeito, não completo, não sem medo. Começa com o que tem. Porque pronta você fica fazendo, não esperando. Agora você entende o mecanismo. Sabe de onde vem o freio. Sabe o que a espera está custando. E sabe que a competência que você está esperando adquirir antes de começar só existe do outro lado da ação. A questão agora é uma só. Você vai deixar essa conversa como mais uma coisa que fez sentido, mas não mudou nada? Ou vai fazer algo diferente hoje do que faria ontem? E não estou falando de algo grande. Não precisa ser o lançamento do projeto, a conversa difícil, a mudança de carreira. Estou falando do menor passo possível em direção ao que você está adiando. O e-mail que você pode escrever hoje. O rascunho que você pode abrir. A mensagem que você pode mandar. O registro que você pode fazer. Porque o primeiro passo não tem que ser o passo certo. Tem que ser um passo real. Um passo que acontece no mundo real, não na sua cabeça.
um passo que gera um resultado, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, que é real o suficiente para provar para o seu sistema nervoso que agir antes de estar pronta não te destruiu. Esse passo não vai te deixar pronta. Vai te deixar em movimento. E movimento é o que constrói tudo o mais. A maioria das mulheres vai assistir esse vídeo, concordar com tudo, sentir que algo mudou internamente e não fazer nada diferente hoje. Porque o conteúdo foi consumido, a dopamina da revelação foi satisfeita e o sistema de proteção vai usar exatamente isso como argumento. Você já aprendeu sobre o padrão, então agora você precisa processar mais antes de agir. Não processa. Age. Hoje. Com o que tem. No menor passo possível em direção ao que está na sua lista de coisas que vai fazer quando estiver pronta. Porque tem uma diferença entre quem assistiu esse vídeo e quem deixou esse vídeo mudar algo. A diferença não está no quanto a pessoa concordou. Está no que ela fez nas próximas 24 horas. Está no passo que ela deu antes de o sistema de proteção reorganizar os argumentos para continuar esperando. O sistema vai reorganizar os argumentos. É o que ele faz. Ele é rápido, ele é inteligente, ele vai encontrar uma razão nova para o passo poder esperar mais um pouco. E se você der ao sistema tempo suficiente, ele vai ganhar essa rodada como ganhou todas as outras. Então, a janela não é amanhã, é hoje. É antes de você fechar esse vídeo e abrir outra coisa. É o menor passo possível que transforma o que está na sua cabeça em algo que aconteceu no mundo real. Um e-mail, um rascunho aberto, uma mensagem enviada, uma inscrição feita, um compromisso assumido com alguém que vai te cobrar. Qualquer coisa que seja real o suficiente para provar que você é alguém que age, não quando está pronta. Agora. Deixa nos comentários o que você está adiando há mais tempo esperando estar pronta. Só de nomear você já vai entender o quanto pagou por isso. Compartilha com quem precisa ouvir isso agora. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. A escolha sempre foi sua.